Prontinho, pode começar. Ok, então, pessoal, boa noite novamente. Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Lavra de Minas, que nós iniciamos na última aula, né? Nós falamos bastante sobre as partes, as fases iniciais da mineração ali, que dão início à parte de Lavra de Minas de fato. E hoje eu vou entrar numa das etapas que antecedem a parte de lavra, propriamente dito, que é a fase de prospecção e avaliação. E na próxima aula, a última aula que nós teremos de Lavra de Minas, eu darei realce nos métodos de lavra e também no como a gente faz essa parte de escavação, tanto em minas a céu aberto quanto em minas subterrâneas. Então, por hoje, imagino que deva passar essa parte de prospecção e avaliação e dar início a essa parte de exploração mesmo, da parte de explotação que envolve a lavra propriamente dita. Então, para que haja lavra, é necessário que a gente faça um estudo pré-detalhado dos estágios de vida de uma mina. E essa começa com prospecção e avaliação, que são atividades percursoras à lavra. Nós estudamos na disciplina de prospecção de depósitos minerais, né, a fase de você buscar um determinado bem mineral e também avaliar se aquele bem mineral é viável economicamente ou não de ser trabalhado. Quando um depósito mineral é classificado como economicamente viável, nós chamamos ele de jazida. E a jazida, ela já dá indícios, né, a classificação como jazida já dá indícios de que está ocorrendo operação já de explotação no local, né, está ocorrendo lavra. Então, quando você tem jazida, você tem mina automaticamente. Não tem nenhum motivo para você ter uma jazida e não ter uma atividade de mineração trabalhando ali com aquele bem mineral. Uma jazida, ela pode permanecer com essa classificação de jazida por muito tempo. Mas se o mercado tiver uma oscilação ou o teor de minério abaixar demais, essa jazida pode deixar de ser economicamente viável e voltar a ser depósito novamente, igual já passei para vocês nas aulas anteriores. Então, a lavra, por sua vez, inclui desenvolvimento e explotação. São quatro, como eu disse na última aula, são quatro fases que a gente tem na mineração, que é prospecção, avaliação, desenvolvimento e explotação. A prospecção é a busca pelo bem, a avaliação é o julgamento se aquele bem mineral que eu encontrei tem valor econômico ou não, como que eu vou fazer para lavrar ele, qual a parte técnica, qual o gasto que eu vou ter de mão de obra e etc. Tudo isso entra na parte de avaliação, né? Você vai avaliar as propriedades físicas também, a parte econômica do seu depósito mineral. Já a fase de desenvolvimento, ela se inicia quando você está, propriamente dito, começando a lavrar, a retirar o seu bem mineral do chão. E o desenvolvimento, ele engloba tanto a parte de abertura de estradas, fornecimento de água, fornecimento de energia para as instalações onde vai ocorrer a atividade mineira, quanto também a parte de recrutamento, construção de estruturas, tudo isso é considerado desenvolvimento. São as atividades de suporte à fase de explotação, que é a de retirada de minério propriamente dita. Não está errado, é assim mesmo que a gente escreve, é explotação. Explotação é o ato de você explotar ou retirar minério do local que você está lavrando naquele momento. Então, desenvolvimento e exploração juntas são o que realmente envolve a lavra propriamente dita. Então, o estudo de lavra de minas leva em conta grande quantidade de conhecimento de geologia, obviamente. Não tem como você trabalhar com depósitos minerais sem ter um vasto conhecimento de geologia, até porque você tem que entender qual que é o comportamento daquele maciço rochoso, as propriedades físicas dele, a distância que normalmente ele se propaga, o quão profundo esse depósito está, quais são as rochas que acompanham aquele depósito mineral seu. Então, tudo isso vai ser tratado pela geologia. Então, tem que ter um vasto conhecimento nesse setor, nesse ramo, para que você consiga fazer uma lavra de forma satisfatória. Um depósito mineral é uma anomalia geológica que só existe graças a uma série de coincidências, como eu já disse para vocês lá na disciplina de prospecção. Vocês têm que ter uma série de situações muito específicas para que você tenha um depósito mineral e você tem que ter outras condições mais específicas ainda para que esse depósito mineral seja classificado como jazida. Nem toda a área prospectada passa pelas demais fases de mineração.
A maioria das vezes, eu acho um depósito mineral, um local que tem uma certa anomalia geológica, e não consigo lavrar porque não é viável economicamente. Então, no Oeste do Canadá, por exemplo, de 1.000 áreas prospectadas, apenas uma se torna mina. Então, eu vou desperdiçar uma grande quantidade de dinheiro buscando depósitos minerais, jazidas, mas apenas uma a cada 1.000 se torna jazida. Devido ao alto risco econômico, muitas empresas procuram adquirir jazidos por compra ou associação com outras empresas. Então, é mais negócio para uma mineradora, na maioria das vezes, comprar uma mina já em execução ou um local que se tem conhecimento que tem uma jazida, do que buscar por conta própria essa jazida. Muitas não ingressam na atividade de realizar pesquisa mineral em áreas desconhecidas. Uma área igual um estado igual Minas Gerais já é considerado uma área muito conhecida. Nós temos conhecimento de praticamente toda a extensão de Minas Gerais. Então, encontrar locais onde você tem uma jazida desconhecida é muito difícil. Agora, numa região igual o Amazonas, que você tem mais da metade é totalmente desconhecido geologicamente, tem altas possibilidades de você encontrar algo de valor ali. Prospecção, então, é a procura de depósitos de minérios metálicos ou de depósitos minerais comerciais em geral. Minérios metálicos são aqueles que eu tenho que fazer o beneficiamento para extrair um elemento químico de utilidade dele. Enquanto os depósitos minerais comerciais são aqueles que eu posso utilizar ele sem praticamente nenhum tratamento, como o talco. Posso triturar o talco, fazer a limpeza dele, adicionar uma essência e ele já vai estar pronto para uso. A grafita, eu posso só cortar ela em formatos específicos para utilizar em lapiseiras e você já tem um grafite. Você não tem que extrair nada da grafita nem do talco. Agora, a hematita, que é um mineral muito comum na Terra e tem alta concentração de ferro nele, a hematita por si só não tem utilidade em larga escala, né? Tem alguns locais que trabalham com hematita e tornam ela em bijuterias e algumas semijoias, mas no geral, o que importa na hematita para nós é o ferro, e a gente vai ter que passar por um tratamento para extrair o ferro desse mineral metálico. É o primeiro estágio e o objetivo é a descoberta, que é por onde começa a vida de uma mina em específico. Prospecção e avaliação juntas constituem um meio de encontrar e definir o valor de um depósito mineral, sempre. Ô, professor, uma dúvida aí. Oi, pode falar. Você falou na hematita. Certo. Então, vamos supor, no meu entendimento aqui, a Usiminas, então ela lá na jazida, lá na mina, ela extrai então a hematita e ela retira o minério, o ferro, que tem a concentração lá do aço. Qual é a linguagem aí que o senhor quer passar? Certo. A hematita é um mineral, certo? Eu estou lá E na ela... Usiminas, lá, escavando lá e retiro lá. Eu não lá retirei o minério ou é a hematita que a Usiminas processa para retirar um teor de ferro? Como é que é? Ó, Pelota, sei lá. a hematita em si, a hematita é um mineral, certo? Certo. Ela vai fazer parte de uma rocha maior, porque as rochas são compostos de minerais. Essa rocha que tem a hematita, a gente chama de minério. E o mineral de interesse dentro da rocha, que é o minério, a gente chama de mineral-minério. Então, a hematita não é o minério, ela é o mineral-minério. É o que realmente me interessa dentro do minério. Aí eu vou separar a hematita primeiro, no processo de beneficiamento. Então, eu vou tirar ela do resto que está ali no minério. No minério, você tem o mineral-minério que te interessa e o resto que não tem interesse econômico para você, que é a ganga. Então, eu vou retirar, fazer o máximo possível para retirar a ganga no beneficiamento, para ficar só a hematita. Depois que eu tirei a hematita, eu vou ter que separar o ferro da hematita. Eu vou ter que tirar o ferro de dentro dela. Tem que fazer um novo tratamento. É quando ela entra com o micronutriente no alto forno e lá separa? Aí, no caso do ferro em específico, muitas vezes você faz as pelotas de ferro, que você passa por um processo de pelotização para fazer pelotas de um minério rico, um produto rico em ferro, mas ainda não está puro. Ainda tem muita coisa ali indesejada. Quando você coloca ele no alto forno, que vai derreter ele para formar aço, aí você consegue separar praticamente tudo. Porque o ferro ele derrete e aquela camada de material indesejado que não é ferro vai flutuar por cima do ferro, que a gente chama de escória. Aí você remove a escória no alto forno e fica o ferro praticamente puro. Tá bom, então você entendeu como é que funciona? Não, então entendi.
Então tem que fazer vários processos para você conseguir tirar o ferro no final. Tá bom, entendi, professor. Mas, assim, o ferro ele não é aço. O aço é outra coisa. O aço é ferro mais uma pequena quantidade de carbono. Normalmente, quando você está fazendo esse processo de fundição no alto forno, dependendo da quantidade de carvão que você utilizar, você já pode formar aço aí mesmo. Ainda em alguns casos, você vai formar ferro puro, que ele não é muito útil na indústria, que é o ferro gusa. O ferro puro ele não tem muita utilidade, porque ele é muito frágil, ele oxida fácil. O aço, em compensação, é o melhor tipo de material que a gente tem, industrial. Dá para você fazer infinitas coisas diferentes com o aço, né? Aí ele vai para o conversor e tal, entendi como é que é. Entendeu como é que é o processo? Joga muito no nutriente para poder ganhar o teor de ácido carbono, entendi. Isso, se você não... a hematita em si, apesar de ser o melhor mineral minério que a gente tem de ferro do planeta, ela ainda tem um teor baixo. Você tem que fazer um grande processo para conseguir concentrar bem o ferro e tirar uma quantidade adequada. Porque se você for utilizar a hematita, tentar tirar o ferro de forma rústica demais da hematita, você vai perder muito material ali. O teor dela ainda não é grande coisa. Nós temos vários minerais que têm ferro neles. A magnetita tem muito ferro. A limonita tem mais ferro ainda. Só que de todos, o que tem mais ferro disparado é a hematita. Ele tem tanto ferro a mais do que os outros minerais que a hematita é o único mineral minério viável de você tirar ferro. Todos os outros são considerados ganga. Então, se você tiver magnetita e hematita, você normalmente vai separar a magnetita e vai jogar ela fora. Porque ela tem ferro, mas é pouco, comparado com a hematita em si. Certo? E a hematita não é o único caso de mineral metálico. Nós temos, por exemplo, a galena. A galena é um mineral metálico que, por si só, não tem muita utilidade. Mas você consegue tirar dela o chumbo. Então, ela é o principal mineral minério de chumbo que nós temos. A wolframita é a principal mineral minério que a gente tira tungstênio. A bauxita é o principal mineral minério que a gente tira alumínio. E assim por diante. Todos esses minerais que eu citei são praticamente inúteis por si só, mas quando você passa pelo processo de beneficiamento para separar o metal deles, tirar o elemento químico de interesse, aí sim eles ganham utilidade. Certo? A apatita, por exemplo, ela é considerada ganga, mas quando você faz uma concentração específica dela, né, um determinado nível de teor que você está buscando, você consegue tirar fosfato dela. E aí, praticamente na região aqui, tanto as duas mosaicas que nós temos aqui na região, tanto Araxá quanto a Itapira, trabalham com fosfato que teve origem de apatita há muitos anos atrás. A natureza fez o trabalho já de degradar a apatita para deixar o fosfato disponível. E aí essas duas mineradoras retiram o fosfato já em um estado quase aproveitável. Eles precisam fazer um beneficiamento apenas para aumentar o teor desse material que ela está extraindo. Certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem falar, não tem problema não. Não precisa nem levantar a mãozinha para falar por cima mesmo. Entendi. Tranquilo. Então, prospecções de grandes áreas são normalmente feitas com apoio financeiro do governo, porque é de interesse do governo também conhecer o que você tem de importante no seu subsolo. O governo sabe, o país saber o que ele tem de reserva natural, em reserva mineral, em geral, é importante em casos de situações de crise, porque vai ajudar o governo a tomar decisões específicas para suprir certos déficits na economia dele. Então, em uma situação que um país entra em guerra, por exemplo, pode ser que ele fique totalmente isolado comercialmente de outros países. Então, ele conhecendo as reservas naturais que ele tem de metal, ou de metais ou de outros minerais, ele vai poder planejar com melhor tranquilidade o gasto dele e o uso daqueles tipos de materiais, já que ele não vai conseguir comercializar com tanta frequência. A Alemanha fez bastante isso, né? Chegou a um ponto, a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que ela não conseguia mais negociar com outros países e conseguir a grande quantidade de ferro que ela precisava, e aí ela teve que começar a extrair ferro até de minerais que normalmente não são considerados viáveis economicamente de se extrair, que no caso foi esse começar a extrair de limonita, que é péssimo, mas quando você não tem outra opção, é melhor do que nada. Então, você ter um conhecimento vasto da sua reserva mineral te permite tomar decisões bastante favoráveis em situações de crise. Então, é vantajoso para o governo conhecer o que ele tem de reserva. E você, se você for explorar, buscar, fazer prospecção numa área desconhecida, é interessante você pedir apoio para o governo para que você faça um mapeamento daquela área.
Então, a decisão de fazer prospecção ou avaliação depende de condições de mercado, como preço, disponibilidade, projeções e demanda. Licença, professor Oi, Felipe. diga. Eu acho que o Cauã tem uma dúvida. Ele levantou a mão, Cauã? Pode falar. É. Mas assim, se você. Se o Ah, você clicou errado. Quando vocês tiverem dúvida, vocês podem até falar por cima de mim, não tem problema não. Porque como eu tô dando aula aqui, eu não consigo ver a mãozinha levantando ali. Eu não importa se vocês falarem por cima, não. Certo? Mas, continuando aqui, a possibilidade de fazer um substituto para o mineral, muitas vezes eu tenho um determinado depósito mineral, uma jazida em específico, né, que eu já encontrei, e apesar de ter um alto teor, ser fácil de extrair aquele minério, ele é um minério que pode ser facilmente substituído no mercado por outro tipo. Então, pode ser que o meu empreendimento se torne arriscado, porque se eu iniciar a extração daquele depósito mineral, pode ser que amanhã a outra alternativa substitua ele no mercado e meu negócio fique inviável. Objetivos gerais da empresa, tais como produção e crescimento. Uma empresa ela pode querer expandir para outros ramos, e aí pode ser que ela procure determinados tipos de minérios que ela normalmente não extrairia, a fim de expandir mais as porções de mercado que ela consegue ter. Condições geológicas e geográficas favoráveis. Não adianta nada eu ter um depósito de alto teor de minério num local que ele é praticamente intransponível, ou num local que eu tenha uma grande mata por cima, que é protegida por órgãos ambientais. Então, essas condições importam e influenciam demais na tomada de decisão na hora de você buscar um determinado tipo de material. E condições políticas e de negócio também. Instabilidade política no país, se é fácil ou não escoar a produção, e vários outros fatores vão influenciar na hora que eu for tentar buscar um mineral para extrair. O objetivo da avaliação é definir e avaliar o depósito encontrado pela prospecção, e a avaliação determina as quantidades e características do estéreo do minério. Então, a avaliação ela vai olhar tanto as propriedades físicas, quanto as propriedades químicas, quanto as propriedades econômicas e propriedades técnicas também daquele bem mineral que eu encontrei. Então, eu posso encontrar uma quantidade de minério uma quantidade de mineral, né, do meu depósito que tem alto teor, grande quantidade, mas em algumas situações eu não consigo extrair aquilo de forma satisfatória. Então, para eu conseguir trabalhar com aquele determinado tipo de material, eu teria que gastar uma quantidade astronômica de dinheiro para criar um processo novo e abrir uma usina específica para aquele tipo de material, o que pode não tornar viável aquele determinado bem mineral que eu estou analisando. Então, isso também influencia. Na região aqui, por exemplo, nós temos a CBMM, que extrai nióbio. O nióbio que ela extrai atualmente é um nióbio que já foi concentrado naturalmente pela natureza. Material material não é de interesse econômico, já foi levado para outras regiões e acabou-se que você teve uma concentração elevada de nióbio próximo à superfície. Então, esse nióbio próximo à superfície vai chegar a um ponto que ele vai acabar por volta dentro ali de uns 80 anos ainda, mas abaixo desse nióbio na superfície tem um grande maciço rochoso cheio de nióbio. Porém, ele não é viável econômico ser extraído, mesmo tendo muito nióbio, porque ele está em estado muito firme, ele é um maciço bem resistente, e é cheio de outras coisas de baixo interesse ali junto, o que tornaria o processo de beneficiamento muito caro e não deixaria viável a extração do nióbio. Atualmente, o nióbio ele é bastante viável por causa disso. A natureza já fez o trabalho de refinar ele bastante para nós utilizarmos, para nós extrairmos. O valor do minério, em função do seu possível aproveitamento, também é determinado nessa etapa. Então, o valor é o principal. Se o minério de baixo valor, se você estiver trabalhando com minério de baixo valor, você tem que compensar ele com quantidade, que é o caso do ferro, do cobre. São minérios que eles valem pouco por si só, mas eu vendo em volumes tão absurdos que eu acabo compensando o valor deles ser mais baixo com relação a outros tipos de metais. Como é que eu faço uma estimativa da minha reserva? Tem vários métodos, eu vou falar de uma forma muito simplificada isso aqui. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia bem razoável de como é que a gente faz uma estimativa da quantidade de material que a gente tem na reserva.
Na quantidade é determinada em volume, sendo convertido ou não para massa depois. Eu posso estimar a quantidade de material que eu tenho na minha reserva com volume. Ó, tenho tantos metros cúbicos de material desse determinado minério. Mas eu também posso fazer o contrário, eu posso usar a massa. Eu tenho tantas toneladas de material nessa região. O volume, para você calcular o volume de um cubo, né, para vocês relembrarem, nada mais é do que o comprimento, a altura e a largura. Mas na natureza a gente não encontra depósitos em formato cúbico perfeito, igual esse está na imagem. Então nós temos que fazer vários métodos diferentes para fazer cálculo de volume, normalmente com auxílio de computador. Mas antes de existir computador, ou de existir computadores potentes o suficiente para calcular esse tipo de coisa, nós fazíamos esse tipo de cálculo no braço mesmo, utilizando estimativas de cálculo diferencial, usando integrais, para calcular sólidos tridimensionais. Então, é um cálculo bastante complexo, mas que ele tem que ter, de início, informações bem extraídas através da sondagem, que vai mostrar para nós, mais ou menos, como é que são as dimensões de profundidade desse depósito. Então, se eu souber os limites laterais, os limites verticais de profundidade, tanto quanto de extensão de largura também, eu consigo calcular um volume próximo daquele depósito mineral. Se eu tenho o volume e eu tenho a densidade do meu material, que ela é decidida em laboratório, certo? Se eu pegar, por exemplo, um depósito mineral rico em quartzo, e levar esse quartzo para o laboratório, eu vou encontrar a densidade dele. No caso do quartzo, que já é um mineral muito conhecido, é muito fácil. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar a densidade do quartzo. Ela é padronizada, a densidade não varia se o material for o mesmo. Se você tem o volume e a densidade, você consegue calcular a massa dessa forma. Então, como não é possível pesar um depósito mineral, não tem como eu pôr o depósito mineral na minha balança, eu posso usar o volume dele que eu consigo achar e a densidade que eu já sei, ou vou descobrir em laboratório, e assim, jogando na fórmula, eu encontro a massa, já que a densidade é igual à massa do volume. Se eu tiver o volume e a densidade, basta multiplicar que eu encontro a massa dessa forma. Normalmente, se eu fizer a densidade calculada em toneladas por metro cúbico, eu vou encontrar a massa em toneladas também. O valor do minério depende da quantidade de minerais úteis contidos e o teor é a expressão dessa quantidade de forma de porcentagem de gramas por tonelada de minério ou em gramas por metro cúbico. Então, a teor é a quantidade de coisa útil que eu tenho por coisa inútil, por tudo, né? Se eu tenho 100 metros cúbicos de material e eu tenho um teor de 15%, significa que 15 desses 100 metros cúbicos tem utilidade para mim e os outros 85 não servem para nada. São considerados ganga. Exemplos que eu tenho aqui. O minério de ouro com 6 gramas por tonelada. O ouro, gente, um metal tão valioso, mas tão valioso, que você consegue trabalhar ele nessa proporção aí e ainda ganhar dinheiro em cima disso. 6 gramas por tonelada é a mesma coisa que 6 sobre 1 milhão. Porque uma tonelada tem 1 milhão de gramas. Então, vocês imaginam a quantidade de material que eu tenho que tirar. Para cada tonelada que eu tiro 6 gramas só de ouro. E mesmo assim, dá para pagar a mina. Tem uma mina no Brasil que ela trabalha com meio grama por tonelada. E ainda assim, ela se paga. Ela é a mina que trabalha com o menor teor no planeta, mas mesmo assim, ela ainda ganha dinheiro. Minério de casterita, 1,5 kg por metro cúbico. Ou a forma mais comum que vocês vão encontrar teor sendo apresentada é em porcentagem. Ó. Minério de fosfato com 8% de P2O5, que é o fosfato. Isso significa que, de todo o material que eu tirar, apenas 8% vai ser fosfato. Os outros 92% são de ganga, são de material que não vai servir para mim. Para se avaliar um depósito, é necessário conhecer as suas extensões horizontais e verticais, assim como as características de qualidade detalhada do corpo mineral. Para isso, são necessários furos de sondagem, cortando o corpo de minério. Então, a parte principal da avaliação é a sondagem. A sondagem vai ser responsável por tirar amostras de grandes profundidades, levar para a superfície, e aí você vai poder fazer análise em laboratório e decidir vários parâmetros, tanto físicos quanto químicos, ali através do estudo em laboratório. Cada furo fornece fragmentos de depósito chamados de amostras, que analisadas fornecem a qualidade ou do corpo ou teor naquele trecho em que o furo cortou o corpo. Na natureza, nós não temos coisas constantes.
Então, não é porque o teor num local é um determinado, é aquele específico, por exemplo, não é porque eu tenho 50% de teor num local, que ele vai ser 50% da minha mina inteira. Na maioria das vezes é bem diferente. O teor vai variando de pontos em pontos. E você calcula uma média, normalmente, do teor ali daquela região. Esse aqui é uma sonda. Quem for trabalhar na mineração, no setor das minas específico, ou já trabalha atualmente, já viu, provavelmente, um equipamento desse. Ele trabalha com hastes de mais ou menos uns 20 metros, e à medida que ele tem uma broca na ponta, à medida que a broca vai aprofundando, vai chegando, o pessoal vai colocando mais hastes para que a perfuratriz continue perfurando em grandes profundidades. Esse tipo de processo é extremamente caro, porque ele é muito complicado, ele é cheio de problemas. A haste pode quebrar, se a haste quebrar, você perde as hastes da frente e a broca. A broca pode quebrar ou fundir, e você perde a broca. O equipamento a haste pode fazer curva dentro do chão ao acertar um objeto com muita resistência e seguir para o caminho errado. Você pode encontrar caverna em profundidade e a haste vai sair com tudo do equipamento e vai cair lá dentro da caverna. Então, tem tanta chance de você falhar nesse processo de sondagem que acaba que o processo se torna muito caro. Você tem que ter profissional de altíssima qualidade. Normalmente a operação dele é feita de forma manual, com o pessoal ajustando e acompanhando a broca de perto. E esse equipamento tem várias marchas diferentes. Se você colocar a marcha errada na hora de operar, é perigoso você quebrar a haste também, você vai forçar ela demais. No meio dessa haste, essa haste ela é oca por dentro. No meio dessa haste vai ficar o mineral, a rocha, aliás, que eu estou fazendo a sondagem. Então eu vou tirar um tubo, um tarugo, a gente chama de testemunho de sondagem por dentro da haste, no final do processo. Vou mostrar para vocês como é que é. Então esse aqui é um equipamento de menor porte, para perfuração, normalmente de mini poços. Essa aqui é a broca que normalmente é utilizada para você tirar testemunho de sondagem. Vocês podem ver que ela é oca, porque ela vai tirar um cilindro, e o cilindro tem que voltar o mais intacto possível para a superfície. Se você utilizasse aquelas brocas maiores, que a gente chama de brocas tricônicas, que tem 3 perfuratrizes, ela destrói a rocha e não deixa você saber o que tem ali naquele local, porque a rocha, aquela amostra inteira vai ser danificada. Quando você faz sondagem, você vai passar para os geólogos os seus testemunhos de sondagem, eles vão registrar a localização deles e a profundidade, e vão marcar o teor daquele depósito, daquele tipo de amostra que você passou para ele. Depois que você lança no software, você consegue ver isso aqui, ó, de forma mais ou menos simplificada, os furos todos que foram feitos de sondagem, e até o local que eles forem, e a posição deles no relevo. A partir disso, você pode fazer o computador, né, os softwares atuais, calcularem mais ou menos o formato do meu depósito mineral. Esses tubos cinzentos aqui são os furos que eu fiz para tirar a sondagem. Eu lancei os dados no computador, e o software, para mim, fez, ligando pontos, uma estimativa de mais ou menos como é que é o formato desse depósito mineral. Inclusive, outro depósito mineral aqui atrás, junto desse aqui. São de dois tipos de substâncias diferentes. O testemunho de sondagem é esse aqui, ó. É esse material que a gente tira de dentro das hastes, né, dos tubos que eu inseri no solo. E o geólogo vai catalogar eles, vai registrar e vai analisar as camadas, o comportamento, vai fazer teste em laboratório, testes físicos e químicos para descobrir as propriedades da minha amostra. Esse é normalmente classificado dessa forma, para identificar o local e a profundidade e o tipo de material com que você está trabalhando. Então, uma empresa de grande porte, ela vai fazer vários furos de sondagem por dia, dependendo do local que ela estiver trabalhando, para ter uma noção melhor de como prosseguir ali durante as operações dela. A avaliação produz o relatório de pesquisa e esse pode ser analisado pelos métodos a seguir, cuja interpretação é necessária ao projeto de execução da lavra de mina. Então, a avaliação vai gerar um relatório. Esse relatório de pesquisa vai informar para o pessoal que está tomando decisão, né, que são os stakeholders na empresa, que se vale a pena ou não prosseguir com o meu empreendimento mineiro. E eu vou aí, para que seja julgado se aquele meu depósito mineral tem valor econômico ou não, normalmente eu faço vários tipos diferentes de análise, normalmente envolvendo estatística. A estatística analisa e tira conclusões sobre valores de variáveis aleatórias. Uma variável aleatória é aquela cujos diversos valores não interferem entre si. Por exemplo, a altura. A altura de uma pessoa não interfere na altura de outra pessoa. Se você quiser calcular a média de altura de uma região, você não vai ter influência da altura de uma pessoa na altura daquela outra.
Mas no caso aqui da mineração, o teor de um local influencia no teor das regiões próximas. O teor ele não dá saltos, ele não salta de 50 para 60, de 50 para 30 de uma vez só. Ele vai de forma gradual, ele vai de 50, 49, 48, 47, pouquinho em pouquinho, até ficar com um teor mais bem baixo. Em algumas situações você não consegue nem lavrar naquela região que está com teor. Mesmo estando na região próxima, a variação de teor pode deixar aquela região inviável de ser lavrada. Então, essas são variáveis que a gente chama de variáveis regionalizadas. São variáveis que dependem de outras variáveis próximas e elas são influenciadas por ela. Então, a altura, no caso, por exemplo, que eu dei de vocês, não faz diferença nenhuma. Tem uma pessoa do lado da outra de altura diferente. As alturas delas não são afetadas por causa disso, mas o teor sim. Se tiver uma região com teor alto, você automaticamente pode estimar que naquela região próxima ali, você vai ter teores próximos àquele outro que você analisou. O primeiro método que a gente tem para fazer análise é um método um pouco complexo de passar assim para vocês, mas eu vou colocar aqui a título de curiosidade, né? O ideal é... A forma mais interessante de você trabalhar com isso aqui é já fazendo análise ou cálculo em sala mesmo, mas é importante vocês conhecerem ele, porque alguns softwares utilizam ele já. Uma das seleções que vocês podem utilizar de métodos para fazer esse tipo de cálculo é média de distância pesada. Então, para se determinar um teor TP de um furo P, adote-se uma distância de influência D. Então, aqui, ó. Eu quero encontrar qual que é o teor daqui. Eu não sei qual que é o teor daqui. E eu não quero fazer sondagem. Porque sondagem tem um problema muito grave. Como eu falei para vocês, é o preço dela. Empresas de grande porte conseguem fazer vários furos de sonda, mas a maioria das empresas não ficam fazendo furo de sonda à torta e direito por causa do custo elevadíssimo que você tem de sondagem. Então, você pode estimar quanto teor tem num local sem fazer furo naquele local, utilizando matemática. E um dos métodos é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Então, se eu quiser determinar o teor desse ponto P aqui, ó, sem furar nele, eu posso utilizar outros furos que eu conheço. Então, se eu tiver o teor desse furo aqui, isso aqui é um furo de verdade, tem um teor 1, outro furo de verdade, teor 2, e pode ser infinitos furos diferentes aqui, então eu vou considerar o TN aqui, outro furo de verdade. O P não é um furo, ele é apenas, eu estou querendo saber o teor dele sem fazer nenhuma perfuração aqui. Então eu posso utilizar essa fórmula, que é um método que nada mais é do que uma fórmula de média ponderada. Apesar da aparência dela assustadora, né, para muitas pessoas que não gostam de matemática, ela é um método ela é simplesmente uma média ponderada da distância que um material está do outro. Quanto maior a distância entre o ponto que eu conheço e do ponto que eu estou querendo calcular, menor vai ser a influência do teor dele lá, porque já vai estar muito afastado. Se esse teor 1 aqui estivesse bem próximo do P, o teor P ia ser praticamente o mesmo do teor 1. Quanto mais afastado ele fica, mais diferente vai ser esse teor. E essa fórmula ajuda a calcular esse nível de diferença. Ajuda a compensar esse nível de diferença para você encontrar um teor calculado daquele ponto. Então, enquanto a estatística trabalha com variáveis aleatórias, a geoestatística faz com variáveis regionalizadas, igual foi para vocês. E através da geoestatística é possível calcular as distâncias de influência e se avaliar se os erros de estimação do cálculo é uma reserva. Eu posso fazer duas coisas através da geoestatística. Fazer cálculos de teor sem fazer perfuração e avaliar erro de estimativa também, utilizando geoestatística. A função que relaciona o teor de um ponto com o teor de amostra vizinha chama-se de variograma. A geoestatística me fornece um variograma, o nível que o teor varia naquela região. Vai ser um gráfico, como se fosse um gráfico de linhas e curvas. Ele vai fazer ondulações que vai indicar diferentes tipos de teor nas áreas avaliadas. Dentro da geoestatística, o método de krigagem é o meio mais moderno de estimação. Krigagem vem do cientista Krig, que ele criou esse método, esse cálculo matemático, para você estimar o teor de uma região sem fazer perfuração ali naquele local. O método pondera diversas formas amostras disponíveis, atribuindo pesos maiores às amostras mais próximas e vice-versa. A amostra, quanto mais próxima ela tiver, mais peso ela vai ter na influência do meu teor daquela região. Isso aqui, ó, blocos tecnológicos agora. A maior parte do planejamento de uma mina é feito através de blocos tecnológicos. Você, ao invés de classificar teor ponto por ponto, você cria blocos
e dar um teor para aquele bloco inteiro, como se ele todo tivesse aquele teor. Então, a jazida pode ser dividida em blocos imaginários, chamados de blocos tecnológicos, cujas características são a partir de um dos métodos de avaliação citados anteriormente. As dimensões dos blocos tecnológicos variam de cerca de 10 metros de altura até 50 metros de dimensões horizontais. Em lava a céu aberto, por exemplo, pode-se fazer coincidir a altura de um bloco com a altura de uma bancada de 12 metros. Se a bancada tem 12 metros, eu posso quebrar ela em vários blocos menores, né, simulando a quebra desses blocos, sem partir eles, literalmente. E aí eu vou ter mais ou menos o teor concentrado, o nível de teor por cubos ali naquela minha mina. Reserva geológica e reserva lavrável agora. A reserva geológica é aquela que pode ser removida em sua totalidade sem se considerar os aspectos econômicos e ambientais. Então, a reserva geológica é tudo aquilo que eu identifiquei que é minério. Então, se eu bati o olho na minha reserva e eu tenho uma determinada área que tem um material de interesse, aquela área inteira ali que eu avaliei é reserva geológica. Mas eu nunca vou conseguir extrair a minha reserva geológica na totalidade, porque você pode ter reserva natural em cima, você pode ter um teor do minério que ele vai abaixando demais em grande profundidade, e assim por diante. Então, ó, quando eu estimo uma certa distância, ou uma determinada porção daquele depósito, eu consigo extrair de forma economicamente viável, eu vou ter uma reserva, a gente chama de reserva lavrável. Se eu tinha 50 quilômetros quadrados no meu depósito mineral, mas eu consegui extrair só 25, então esses 25 são a minha reserva lavrável, é o que eu consigo tirar. O resto, tudo, é reserva geológica, que normalmente eu não consigo tirar ela por inteiro. Então, por outro lado, sabendo-se que, considerando o aspecto econômico de um empreendimento mineiro, a lavra da totalidade da reserva geológica poderá conduzir os resultados econômicos não maximizados. Então, se eu quiser trabalhar e lavrar tudo, eu vou acabar saindo em prejuízo, por causa desses vários fatores que eu falei anteriormente. Em uma lavra a céu aberto, por exemplo, um determinado bloco pode ser antieconômico pelo custo de remoção do estresse subjacente. Então, eu posso ter calculado que ele tem uma rocha de interesse, eu fiz cálculos, ele já está dentro do meu modelo, mas eu não consigo extrair esse bloco, porque acima dele tem uma grande quantidade de estéreo. E eu vou acabar sendo no prejuízo se eu tentar tirar esse bloco dali. Então, blocos tecnológicos vão facilitar tanto o cálculo quanto a estimativa daquilo ali que se inclui ou não na sua reserva natural, na sua reserva mineral. Reserva lavrável é, portanto, aquela que é economicamente viável, e essa sempre será menor ou igual a 100% da reserva geológica. Não tem como a reserva lavrável ser maior que a geológica, porque a geológica é tudo que eu conheço. Então, ela vai ser, no máximo, a minha reserva geológica inteira. Certo? Vou abrir agora, nós vamos iniciar agora a terceira aula, que vai começar a entrar na parte de desenvolvimento. Certo. Só um instante, pessoal. Deixa eu pegar uma água aqui. Pronto, retornei. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos entrar na etapa que anda em conjunto, ou que vem um pouco antes da lavra de minas, da fase de explotação, que é a fase de desenvolvimento.
E no final dela, nós vamos entrar na fase final do processo de lavra, que é a fase de explotação, que é a retirada do minério de fato. É impossível você ter explotação sem ter desenvolvimento, porque você tem que retirar a vegetação, tem que levar infraestrutura, tem que levar energia elétrica, água, tem que levar pessoal, para que o local seja operável. Caso contrário, você não vai conseguir alcançar o seu depósito mineral desse jeito. E quando você está trabalhando você já está explotando, tirando minério do chão, o desenvolvimento continua da mesma forma. Porque você ainda tem que, a mina continua expandindo, então você tem que continuar tirando vegetação, tem que continuar levando material, água e energia para longe, abrindo estradas. Então, o desenvolvimento ele nunca para, mesmo depois quando a mina já está operando. Então, as fases de desenvolvimento e de explotação consistem na lavra propriamente dita, pois nessa fase acontece a produção do bem mineral. Então, lavra de minas agora, essa parte aqui é a lavra de minas genuína. Todas aquelas etapas que eu passei anteriormente, elas existem para dar suporte para a lavra de minas, que engloba desenvolvimento e explotação juntas. Então, a explotação é às vezes chamada simplesmente de lavra, sendo então o desenvolvimento a preparação para a lavra. O termo técnico, o termo correto mesmo, seria chamar desenvolvimento e explotação juntas de lavra de minas. Mas muitas pessoas chamam a explotação de lavra, que é a fase de retirada de minério de fato. Então, o desenvolvimento é a preparação da mina para que ela entre em produção e consiste dos trabalhos de abertura do depósito mineral. Então, tudo aquilo que eu faço para dar suporte para a minha explotação é desenvolvimento. No desenvolvimento, esses são os passos necessários para que a mina possa entrar no regime conforme a escala de produção e qualidade previstas. E, professor? Olá? Oi? No caso aí, depois de toda a preparação da lavra lá, abrindo estrada, levando energia, automação, ou que seja algo, placas identificando, entrada, saída, movimentação, aí o desenvolvimento seria, no caso da empresa Mosaico, no caso seria o transporte para a britagem, né? Não, isso tudo que você citou já é desenvolvimento. Tá. Toda a preparação que você faz... Quando descarrega lá, aí não Sim. finaliza a explotação lá da mina? Finaliza, Isso. vai para outra etapa, né? O que acontece é o seguinte, a explotação ela envolve o desmonte, o carregamento e o transporte. Então, na hora que a lavra ela acaba quando você joga na bretagem ali, o material removido. Entendi. Aí já não é lavra mais, já é beneficiamento. Então, essas fases todas que você citou aí, adicionar sinalização, abertura de estrada, tudo isso é desenvolvimento. O beneficiamento não é lá na usina? Sim. O beneficiamento... No caso da Mosaico, porque na britagem vai passar pelo britador e as peneiras lá, e depois vai fazer aquelas pilhas, né? Sim. Aí depois, aí é que entra lá no moinho e faz a separação lá vai para a flotação e tal. Eu não sou da operação, não. Uhum. A minha área é manutenção. Sim. Mas aí depois que faz o processo, né? Mas o desenvolvimento, para mim, começa quando o caminhão descarrega lá no britador, aí começa o desenvolvimento? Não. O desenvolvimento começa antes mesmo de eu tirar minério do chão. Eu nem tirei o minério do chão ainda. Eu tô abrindo estrada, eu tô tirando o capeamento, né, que é aquela camada de vegetação por cima. Tô preparando todo o terreno para que eu faça a minha explotação, que é a minha retirada de minério. Isso é desenvolvimento. Quando você joga no britador, o que você removeu, já não é nem lavra de mina mais, aí já não é nem a parte da extração mais, já é a parte de beneficiamento de minério, tratamento. Entendi. Fazer o processo para poder estar... Isso mesmo. Então, assim, a nossa setor aqui de lavra mesmo acaba quando chega na britagem. Chegou na britagem, aí já é beneficiamento. Já não tem mais nada a ver com mineração propriamente dita. O beneficiamento já é mais a parte de fazer o processo e envolve mais química do que mineração de fato. Então, a nossa disciplina em si, ela vai focar só até chegar na parte da britagem. Chegou ali, acabou. Já é beneficiamento de minério. Então, o desenvolvimento ele vem antes, inclusive, da extração de minério. Eu nem cheguei a tirar o minério do chão ainda. Eu tenho que fazer toda a preparação para que eu faça isso. E eu tenho que continuar desenvolvendo a minha mina, porque a minha mina continua crescendo. Então, eu tenho que continuar abrindo estrada infinitamente até a minha mina acabar. Certo? Correto. Ficou claro essa parte aí?
Então, a parte de beneficiamento ali, ó, de britagem, já não é desenvolvimento mais. Porque a britagem já é considerada beneficiamento de minério, já. Não é desenvolvimento. Você trabalha na área de manutenção lá, na Mosaic? Ah, positivo, professor. De equipamentos? Ah, então É, você eu trabalha só com não o quê? conheço a mina lá, Ah, você mas trabalha a com... parte do britador em diante, primário, secundário, à frente, eu já conheço o fluxo do processo. Entendi. Entendi. Você trabalha com os equipamentos do beneficiamento em si, então, não com os equipamentos que trabalham na extração, caminhões, escavadeiros, nem caso coisa do tipo, não. Não, do transporte eu já controlei já essa parte também. Os Ah, caminhões, a carregadeira, escavadeira e tal. Eu já também trabalhei nessa parte também, sim. muitos anos atrás. Mas O, mesmo na empresa. aham. Mas a parte de escavação, né, as escavadeiras, os caminhões, os transportes, isso aí já é explotação, que é a fase de retirar o minério e transportar ele até o britador, até a britagem, no caso. Isso aí já não é nem desenvolvimento mais, já é explotação. A gente vai chegar na parte de explotação ainda com mais detalhes, mais para frente, vai ficar mais claro isso. Mas, ó, desenvolvimento é toda essa preparação que eu faço para retirar o minério do chão. Quando eu consigo retirar o minério do chão, aí já é explotação. Eu vou tirar com a minha escavadeira, vou fazer o desmonte. Se for o material friável, eu vou usar a escavadeira só para a própria escavadeira para retirar. Se o material for muito maciço, eu tenho que usar explosivo. E aí eu vou desmontar aquela região ali, vou coletar o meu material, que eu fiz a detonação, fiz o desmonte, vou carregar o caminhão vai transportar até um local adequado, que vai ser um depósito, uma pilha, ou vai ser o britador direto, e a partir daí já não é lavra mais, aí já é beneficiamento. Então, o nosso trabalho é chegar até ali, na fase da britagem, ou até a pilha, e aí já é a fase do beneficiamento de minério trabalhar. Vocês vão fazer a disciplina de beneficiamento de minério mais para frente, né, no curso, não sei se vocês estão fazendo ela simultaneamente agora, com essa aqui, mas aí vocês vão ver os processos, vocês vão ver que o beneficiamento tem um trabalho só de receber o minério e refinar ele, deixar ele em alta qualidade. Enquanto a lavra de Minas, de fato, ela retira o material do chão e tem toda essa parte de logística envolvida na extração desse depósito, desse mineral de interesse. Certo? Então, o desenvolvimento ele vem, geralmente, após o estudo de viabilidade, que, por sua vez, fechou as fases de avaliação e prospecção. Então, quando eu acabo a avaliação e prospecção, eu faço um relatório que eu chamo de estudo de viabilidade, que vai indicar para mim por que é viável trabalhar com aquilo ali, aquele depósito que encontrei. Inclusive, no estudo de viabilidade, vai mostrar os métodos específicos que eu vou poder trabalhar com aquele depósito mineral de forma satisfatória. Porque tem várias formas de você tirar o minério do chão, vários métodos de lavra diferentes. E isso vai depender da minha reserva, da forma como o meu minério se comporta ali naquela área. Do ponto de vista de abertura física de uma mina, o principal propósito de desenvolvimento é prover acesso ao depósito de minério, permitindo a entrada de pessoas, equipamentos, suprimentos, energia, ventilação, saída do minério, do estéreo e etc. Em Minas Subterrânea, além de você ter que abrir acesso, ter que criar toda a infraestrutura para que você consiga trabalhar lá embaixo, você ainda tem que levar ventilação, porque lá embaixo não tem ar. Então você tem que trazer ar da superfície para a profundidade e você tem que ter um sistema para coletar o ar lá de baixo e levar para a superfície de novo. Porque tem que haver uma circulação de ar ali por causa da emissão de toxinas, tanto do nosso corpo, que libera monóxido de carbono que é sufocante, quanto os equipamentos trabalhando lá embaixo também. E além disso, a cada 25, 30 metros de profundidade, a temperatura sobe 1 grau. Então, em minas subterrâneas, a temperatura é altíssima, beira 100 graus. Tem minas subterrâneas que são em profundidades tão elevadas que a água chega a ferver lá embaixo. Então, para você manter o ser humano lá em situação que ele consegue sobreviver, você tem que ter um sistema de refrigeração de ar. Então, você tem circulação de ar e refrigeração nessas frentes de lavra. E isso tudo, todo esse transporte toda essa parte logística de levar ar, circular ar, instalações, tudo isso é desenvolvimento. É na área de desenvolvimento do meu processo. Antes de começar a explotação, o desenvolvimento é limitado tanto quanto possível à construção das aberturas primárias ou principais. Então, antes de começar a mineração, eu vou focar principalmente em limpar a superfície, a parte onde o meu minério está.
depois disso, para que eu possa finalmente iniciar meu trabalho. Se eu não iniciar meu trabalho o mais rápido possível, eu posso ter um prejuízo muito grande, porque vai demorar demais para começar a operar e a vender meu bem mineral de interesse. Na mina a céu aberto, o acesso ao minério é garantido pela remoção do capeamento. O capeamento, gente, é essa camada superficial de terra e matéria orgânica que fica por cima do minério. Eles chamam muito isso de topsoil nas minas, na mineração, mas você tem o topsoil e o solo mole, que está embaixo. Se tirar essas duas partes, você chega no seu minério. Mas não é só simplesmente tirar e jogar fora. Como você tem muita matéria orgânica, fungos, bactérias que são essenciais para que você tenha uma vida da vegetação adequada, se você jogar esse material fora, pode demorar 20, 30 anos para que a natureza reponha aqueles micro-organismos ali no solo. Então, quando você tira o capeamento, você tem que guardar ele para que sua mina, quando ela se exaurir, ou aquela região não for mais trabalhada, você possa cobrir de novo a área com material orgânico de alta qualidade. Se você não tiver capeamento adequado, você vai ter que fazer a reabilitação da área e vai sair muito mais caro, você vai ter que arranjar nutrientes para repor o solo, ter que trazer algumas vegetações específicas de outras regiões do país. Então, você guarda o capeamento para que quando você para a operação, você forre novamente aquela área com a vegetação original que tinha na área. Na mina subterrânea, pequenas aberturas são dirigidas a partir da superfície para interceptar o corpo de minério e, eventualmente, para conectar com outras grandes aberturas de explotação existentes. No caso da mina subterrânea, como o minério está em altíssima profundidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perfurar, fazer um poço ou vários poços até alcançar meu depósito mineral. Quando o meu poço alcança meu depósito mineral, minha reserva, eu posso começar agora a abrir galerias para todas as direções possíveis para começar a trabalhar de fato no meu corpo mineral. Mina subterrânea é interessante que a via de acesso que eu abro é, ao mesmo tempo, uma escavação que eu faço para tirar minério. Eu tiro minério do local e utilizo o espaço vazio como caminho para alcançar mais minério na mina subterrânea. Na mina céu aberto, não. Muitas vezes eu posso transitar por cima de estéreo e outras coisas até chegar no meu corpo de minério. Isso aqui, ó, essa aqui é a remoção do capeamento na área. Isso aqui, então, gente, é desenvolvimento. Ó. Eu estou só removendo o capeamento primeiro. Depois que eu remover o capeamento, eu vou começar a atividade de lavra em específico. Eu vou começar a realmente tirar minério do local. Então aqui, ó, o topsoil, essa camadinha bem superficial aqui, próxima, tem a vegetação e um pouco de matéria orgânica, e depois eu tenho um solo mole. Aí eu posso chegar, muitas vezes acontece de chegar na camada de argila, que é um material de alta qualidade também, removendo a argila, removendo esse material, e desde que sua mina não tenha grande profundidade, né, sua mina não tenha um depósito muito profundo, eu já vou alcançar o meu minério e vou poder começar a extrair ele. Vou fazer isso o mais rápido possível para que eu já consiga obter um rendimento da minha mina. Em caso de minas subterrâneas, eu tenho que criar, muitas vezes, um adito, que é esse objeto aqui, essa estrutura. O adito nada mais é do que um túnel que só tem uma entrada e uma saída. Então, eu tenho que entrar e sair desse mesmo local. Não tem nada lá do outro lado para sair. Quando você passa debaixo de um viaduto, você está passando debaixo de um túnel, porque ele tem uma entrada e uma saída em locais opostos. O adito, não. Se eu entro no local e saio pela mesma entrada, porque não tem outra, então isso aqui é um adito. No caso dessa mina subterrânea, ela está dentro de uma montanha ou de um rochedo muito grande e, às vezes, o minério está debaixo desse rochedo. Então, eu faço um adito até chegar mais ou menos numa região dentro da montanha e eu faço um poço para aprofundar e chegar no meu depósito mineral que está em alta profundidade. Essa aqui, ó para vocês verem o impacto, a diferença de impacto da mina subterrânea para a mina céu aberto. Essa aqui é a mina céu aberto, certo? Olha o tamanho da área que está sendo escavada para chegar no depósito mineral. Essa aqui é uma mina subterrânea. Não dá nem para ver a entrada dela direito se vocês não conhecerem. Porque o que é realmente a mina está lá debaixo do chão. Essa aqui é a entrada. Ó. Se eu passar com os veículos, eles entram por aqui, pegam os elevadores e os guinchos de poço, né, que vão transportar em alta profundidade, e toda a operação acontece lá embaixo. Muitas vezes, pode até ter uma fase de britagem lá embaixo mesmo. E o que vai ter na parte superior da mina vai ser só a usina de beneficiamento, que normalmente deve estar aqui numa região escondida aqui fora dessa imagem. Então, o impacto na superfície é mínimo comparado com a mina céu aberto. A mina subterrânea é muito menos nociva para o meio ambiente do que a mina céu aberto. Só que ela tem infinitos problemas na parte econômica. Primeiro,
Tudo é caro na mina subterrânea. Tudo nela é mais difícil. Você tem que ter muita gente muito mais qualificada, você tem que ter equipamentos próprios, você tem que ter um estudo geotécnico muito forte para que você não tenha desabamento, tem que ter monitoramento constante, você tem que ter escoras, tudo é mais caro e você tira menos minério ainda. Então, além de você pagar mais, você ganha menos. Então, o lucro da mina subterrânea é muito menor do que da mina céu aberto. Só que o impacto ambiental é muito menor. Com o passar do tempo, os anos, à medida que os anos vão avançando, a tendência é que cada vez mais apareçam minas subterrâneas, porque o que a gente tinha de reserva de depósito mineral na superfície está acabando. Muitos minérios a gente nem consegue encontrar com facilidade mais na superfície, como ouro. Ouro praticamente não tem mina de ouro superficial mais viável. Então vai chegar um ponto que a gente vai ter só mina subterrânea, porque os minérios da superfície vão acabar, e a gente tem uma quantidade absurda de recurso mineral em profundidade, o que vai acabar fazendo com que o preço dos equipamentos e tudo mais abaixe também, porque vai ter muita mina utilizando, vai ter muitas fabricantes e muitas minas utilizando esses equipamentos. O que eu preciso levar em consideração na hora de fazer o meu desenvolvimento? Fatores locacionais têm a ver com local, fatores naturais têm a ver com vegetação ou o relevo daquela área, fatores geológicos que envolvem as rochas e as propriedades físicas das rochas e químicas, e fatores sociais, econômicos, políticos e ambientais que envolvem a população no geral e o impacto daquela atividade na população. Os fatores locacionais, então, antes de eu fazer a abertura das minhas estradas, antes de eu começar a preparar a minha mina para operar, eu tenho que levar em consideração os fatores locacionais. Eu não vou poder abrir estrada ou fazer nenhum tipo de atividade de suporte para começar a operar minha mina sem considerar todos esses fatores que eu falei antes para vocês. Então, fatores locacionais são quais? Condições de transporte dos minerais para o mercado e dos suprimentos para a mina. Não adianta nada eu criar minha mina no meio do nada, no meio de um deserto, sendo que eu não vou conseguir escoar minha produção de mineral. Se eu tiver lá na África, por exemplo, que tem diversas guerras civis, e eu abrir minha mina lá na República Democrática do Congo, que é um país que ele não tem acesso ao mar, eu vou ter que passar por dentro de outros países que estão em guerra civil, ou em países que são hostis ao Congo. Então, eu não vou conseguir escoar minha produção de minério, e então não vai adiantar nada tirar aquele bem mineral meu. No meio do Amazonas ali, por exemplo, nós não conseguimos abrir estradas no Amazonas, nem se a gente quisesse. Não é só por fator ambiental que você não consegue abrir estrada ali. É fisicamente muito difícil abrir estrada por causa da quantidade de material que você tem, de vegetação que você tem que desmatar para conseguir passar com a estrada numa região longa. Então, se você abrir uma mina no meio de uma região muito isolada no Amazonas, você não vai conseguir isolar, porque o desmatamento para você passar com a estrada já seria mais caro que a operação da mina. Aí o que a gente pode fazer no caso do Amazonas, do estado do Amazonas? A floresta amazônica, ela é cheia de rios. Então, eu posso escoar a minha produção de minério por rios, através de balsas. E o que muitas mineradoras fazem. É muito mais viável do que utilizar estradas, né, nesse caso. Então, tem que ter condição de transportar meu mineral para fora, senão não consigo escoar minha produção. Eu também não consigo trazer material de fora para dentro, equipamentos e tudo mais. Disponibilidade de mão de obra e suas necessidades, habitação, educação, atendimento médico, lazer e etc. Se não tem mão de obra no local adequada, eu vou ter que levar. E se eu levo mão de obra de outra região para aquele local, eu tenho que dar a infraestrutura para essa população conseguir viver ali naquela região. Então tem que ter escola, tem que ter plano de saúde, tem que ter habitação para elas. Quando a CBMM veio para Araxá era uma cidade que ainda estava bem nos estágios assim, iniciais de desenvolvimento econômico. Ela já tinha uma população razoável, mas a infraestrutura dela ainda era fraca. Então, principalmente a parte de habitação. Então, a CBMM, no caso, criou bairros específicos para algumas pessoas habitarem. No caso, é a área 1, área 2, área 3. E aí as pessoas habitavam ali e trabalhavam na CBMM. Hoje, a lógica por trás da administração desses bairros já é diferente, já não é mais por necessidade de habitação igual tinha antigamente. Impactos operacionais e psicológicos do clima, isso aqui é muito importante também, porque tem certas pessoas que não conseguem se adaptar de forma alguma a um local diferente. Se você pegar uma pessoa que está acostumada a morar num local muito quente, igual lá no Nordeste, e levar ela para o sul do Brasil, e esperar que ela se adapte rápido, você não vai conseguir.
ela vai ter uma dificuldade imensa de adaptar ao frio do sul. Você pode ir até mais extremo, você pode pegar uma pessoa lá que mora na Rússia, no meio da Sibéria, e tenta querer que ela trabalhe num país tropical igual o Brasil. Provavelmente ela não vai durar 2 meses e vai querer voltar para o país dela específico, por causa da diferença climática. Tem outro também fator, pode ser o dia e a noite. Quanto mais próximo dos polos da Terra, maior a diferença que você tem da duração do dia e da noite. Então, se você for lá trabalhar na Groenlândia, você vai ter uma certa dificuldade, porque metade do ano é de noite e metade do ano é de dia, sem parar. 10 horas da noite é sol de meio-dia, em metade do ano. E na outra metade é de noite, é uma noite permanente. O ser humano não foi feito para viver em ambiente tão extremo assim, então, logicamente, a maioria das pessoas não vai conseguir adaptar e não vai conseguir trabalhar nesse local. Os fenômenos naturais e processos geológicos se combinam para orientar o rumo do desenvolvimento, através dos seguintes aspectos. A topografia e o terreno fazem diferença na hora que você vai desenvolvimento. Você tem que fazer uma estrada que você consegue passar. Se você fizer uma estrada no meio de um vale ou de um morro muito inclinado, ou um local cheio de rochas perigosas, você não vai ter acesso com tanta tranquilidade assim. Relação espacial de tamanho, forma, altitude, profundidade do corpo mineiro também. Se eu tiver muito fundo, eu vou ter que fazer um desenvolvimento diferente do que de uma mina a céu aberto, porque eu vou ter que trabalhar com uma mina subterrânea que trabalha totalmente diferente de uma mina a céu aberto. Considerações geológicas como mineralogia, petrografia, estrutura, gênese, gradiente de temperatura, presença de água e etc. tem que ser levado em consideração também. Ó. Mineralogia é a composição dos meus minerais. Petrografia é a composição das minhas rochas. A estrutura, o nível dos cristais, como elas estão dispostas. A gênese, que é a formação do meu depósito mineral, faz diferença também. O gradiente de temperatura é aquilo que eu falei para vocês. À medida que você vai aprofundando, a temperatura vai se elevando cada vez mais. Presença de água, que é o maior problema que existe no ambiente subterrâneo e na céu aberto também. Tudo que você tem de problema de deslizamento, desmoronamento, queda, de subducção, tudo isso envolve presença de água. A água é o nêmesis de qualquer operação envolvendo mineração, porque a água ela vai para onde ela quer e a gente não consegue fazer de nada para impedir isso. A gente consegue só mitigar o efeito dela nas nossas operações. A água, ela enfraquece praticamente todo tipo de estrutura, enfraquece taludes, provoca os deslizamentos. Então, ela tem que ser levada em consideração e tem que ser muito bem analisada e tem que ser muito bem estudada. Quando todas as barragens de rejeito que romperam foram por causa de algum problema envolvendo a água percolando ou atravessando aquela barragem, de fato. Então, vocês já podem ver o tanto que é problemático a presença de água na mineração. E não tem como você escavar uma área sem encontrar água. E principalmente no Brasil, que é um país que tem clima tropical e é rico em água. Então, uma pequena escavação já faz você encontrar água e já começa a minar água. Então, você tem que dar um jeito de lidar com aquela água de forma satisfatória, senão ela prejudica o seu processo como um todo. Remover água demais também é um problema. Se você bombear água demais na área, você pode abaixar o lençol freático demais e as fazendas próximas podem ficar sem água por causa disso. E já aconteceu e ainda acontece muito. É algo difícil de você cercar. E quando uma fazenda entra na justiça enquanto mineradora, é mais difícil ainda da mineradora provar que ela está tendo pouco impacto ali naquela fazenda e que a fazenda não está sendo afetada pela atividade de mineração. Então, é algo que é muito controlado também, essa parte de hidrologia. As propriedades mecânicas da rocha, como resistência a impacto, certo? Resistência à quebra. Dureza é diferente de resistência. Eu imagino que vocês tenham feito mineralogia, né? Então, vocês devem ter estudado as propriedades minerais. Dureza é a capacidade de um material riscar o outro. O material mais duro que existe na face da Terra, no universo até o momento, né? Nós não descobrimos mais nada mais duro do que isso, é o diamante. O diamante consegue riscar qualquer coisa. Ele consegue cortar qualquer objeto, se você passar ele no objeto. A única coisa que consegue cortar o diamante é outro diamante. Mas ele quebra fácil. Então, o diamante tem baixa resistência, mas ele é muito duro. Como a maior parte das coisas duras são. Quanto mais duro um objeto é, normalmente mais quebradiço ele fica. Propriedades químicas e metalúrgicas, seus efeitos de estocagem, beneficiamento e metalurgia também. Muitas vezes, a fase de deposição é um problema maior do que a fase de lavra. Você guardar certos tipos de material em depósitos, quando você tem presença de água, você pode até gerar a presença de algumas substâncias tóxicas. Se eu tiver, por exemplo, um sulfeto, minerais ricos em enxofre, a presença de água pode acabar
lavando uma parte desse enxofre, e em situações específicas de calor e alta umidade, você pode até gerar ácido sulfúrico. E você vai ter infiltração de ácido sulfúrico no seu depósito mineral. Fatores sociais, econômicos, políticos e ambientais. Então, são fatores externos difíceis de serem quantificados. Isso aqui é uma coisa muito subjetiva. Cada país tem política interna, costumes, culturas, e isso tudo também vai afetar como você vai fazer a abordagem ali da sua operação nas determinado local daquele país. O Brasil, por exemplo, é um país enorme, dentro do próprio país você tem diferença de cultura. Dentro do mesmo estado, igual Minas Gerais. Minas Gerais é maior do que vários países do planeta. Você pode ter diferentes culturas dependendo da região que você estiver trabalhando. E isso pode afetar demais e pode prejudicar demais seu processo, seu processo de extração de minério. Certos locais mais rurais são muito menos tolerantes à atividade de mineração do que locais mais urbanizados. O quadrilátero ferrífero, por exemplo, está próximo ali de Belo Horizonte. Além de ter muitas minas ali, já é algo considerado natural e normal ali uma mineração ser implementada naquela região. Em regiões mais isoladas, uma mina geraria problemas imensos com a comunidade. Então, você tem que fazer uma abordagem bem mais específica, bem mais robusta ali com aquela comunidade para que você tenha um bom relacionamento com eles. Se a mineração der problema demais na área, ela pode até ser fechada, pode tornar inviável o processo de mineração. Então é interessante que as empresas trabalhem em parceria com a comunidade que elas estão trabalhando próximo, para que você não tenha nenhum conflito. E a maior parte das vezes as empresas fazem isso utilizando dinheiro. Quanto mais dinheiro eles injetam na área, melhor fica para todo mundo ali que está envolvido, e menos problemas a comunidade vai gerar com aquela indústria mineradora ali. Meios de financiamento e comercialização também são importantes. Eu tenho que ter formas de vender meu minério, tem que ter compradores adequados para isso. Estabilidade política no país. Países que têm alta rotatividade de governantes, países que estão em guerra civil, países que estão em risco de entrar em guerra com outro país, países que têm uma política considerada não confiável, todos esses influenciam na hora de você fazer o seu desenvolvimento e a implementar a sua mina. Nenhuma pessoa aqui gostaria de abrir um empreendimento e esse empreendimento falhar, porque o governo ele muda a cada 2 meses e as leis mudam junto com ele. Porque tem países que são assim no planeta, por causa da grande estabilidade política. São golpes atrás de golpes acontecendo em alguns países, então é impossível você abrir um empreendimento e ter garantia que você vai ter aquele empreendimento para o futuro. Países que têm ditaduras muito rígidas também, vão ser quase impossível você abrir um empreendimento de forma confiável, né, sem que o governo mesmo pegue o empreendimento de você, roube ele de você, né, no caso. Restrições ambientais. Isso aqui é um problema sério. Com o passar do tempo, graças aos vários desastres ambientais aí, por negligência e incompetência da mineração nos últimos tempos, acabaram com que os órgãos ambientais, fazendo com que os órgãos ambientais ficassem muito rígidos com as legislações. E eles impõem regras extremamente específicas que acabam aumentando muito o custo na operação de uma mina. Então, alguns locais que antigamente eram viáveis para se você extrair minério local, não é mais, porque para você conseguir implementar sua mina, você vai ter que fazer tantos ajustes, tantas compensações ambientais, que você não vai conseguir pagar a sua extração no local. As barragens todas de minério hoje em dia são muito bem vigiadas e muito bem monitoradas e tem que todas as obras delas têm que ser feitas de forma muito bem trabalhada. Atualmente, eu fiz parte da construção de um canal extravasor na mina, lá de Tapira, na mina Mosaico de Tapira, e vocês não têm ideia do nível de detalhe na documentação, no projeto, na implementação, na justificativa assim, para os órgãos responsáveis do que está acontecendo ali o tempo todo. Então, tem que ser calculados e registrados vários parâmetros diferentes para que você tenha uma operação satisfatória ali do seu processo de deposição em barragem. Se uma coisa muito simples não for adequada, ela pode ser até embargada, e aí você vai ter que adaptar, vai ter que ajustar a sua barragem, por exemplo, para que ela fique adequada à operação. Enquanto ela não estiver operante,
é perigoso até você parar a operação da mina inteira, por causa disso. Então, restrições ambientais ficando rígidas cada vez mais, acabam aumentando o custo de operação e, por consequência, pode tornar um empreendimento totalmente inviável. Outras restrições também podem ser aplicadas pelo governo. Dependendo da situação econômica do país, pode ser, por exemplo, que o país ele abaixe os impostos num determinado tipo de minério, num tipo de extração de minério. Se quiser, por exemplo, exportar mais fosfato, para incentivar a abertura de minas de fosfato, ele pode abaixar os impostos das minas de fosfato. Então, mais empreendimentos abrirão. Se o governo estiver insatisfeito, por exemplo, estiver exportando demais determinado material, ele pode aumentar os impostos para tirar o incentivo de que você trabalhe com aquele determinado tipo de bem mineral. Então, isso tudo é imposição que é feita pelo governo. E para nós finalizarmos aqui a aula de hoje, depois nós continuamos da segunda parte na próxima aula, e entramos também na parte de lavra, propriamente de métodos de lavra. Então, nós temos a sequência de desenvolvimento tem que ser feita da seguinte forma. Então, isso aqui é como se fosse um livro de receitas para vocês seguirem. Quando uma empresa vai abrir a mina, ela tem que fazer essa sequência exatamente da forma como está sendo descrita aqui, para que você tenha a implantação da sua mina o mais rápido possível. Primeira coisa que você tem que fazer, adotar o relatório de estudo de viabilidade como um documento de planejamento sujeito a ajustes durante a execução do desenvolvimento. Quando eu fiz a análise, quando eu fiz a avaliação, certo? Fiz a prospecção, fiz a avaliação, eu emiti um relatório que me diz que é viável a operação daquela minha mina. Eu vou ter que adotar esse relatório de forma bem rígida. Eu vou ter que focar nele e tentar trabalhar o máximo possível com ele. Mas eu tenho que ter em mente que, à medida que a mina vai prosseguindo, eu vou ter imprevistos. Eu vou ter coisas que eu não percebi ou que eu não tinha conhecimento antes. Então, eu vou ter que fazer algumas adaptações nesse relatório à medida que a mina for prosseguindo. Pode até mudar, por exemplo, o método de lavra que eu vou utilizar. Mas eu vou usar como base esse relatório de início. Confirmação de todo o plano da mina, inclusive do método de lavra. Eu tenho que levantar os recursos financeiros, lógico, para abrir minha mina, né? Porque sem dinheiro eu não consigo fazer nada. Tenho que comprar as terras, fazer a aquisição dessas terras para conseguir operar. E a aquisição de terras normalmente não para. À medida que a mina vai expandindo, ela vai comprando as fazendas próximas por preços muito acima do valor daquelas que elas tinham originalmente. Atendimento às exigências do ponto de vista ambiental. Eu tenho que construir acesso à superfície, transporte, comunicação e suprimentos de energia para que eu consiga operar. Tenho que fazer o planejamento e construção das instalações de superfície, incluindo serviços de apoio e escritórios administrativos. Tenho que tomar muito cuidado com isso aqui, ó, porque eu tenho que conhecer onde está meu depósito e conhecer as dimensões dele antes de fazer a instalação. Se eu construir minha usina em cima do meu depósito mineral, eu vou ter um prejuízo astronômico, por causa tanto da usina que ou eu vou ter que tirar a usina do local, ou eu vou ter que abandonar aquela parte de minério para trás, porque está embaixo da usina. Instalação de beneficiamento e serviços auxiliares. Seleção de aquisição de equipamentos de lavra. Então, a partir disso aqui tudo, eu vou começar a comprar equipamentos para fazer trabalho e extração. Construção de aberturas de acesso principais ao corpo de minério, incluindo decapagem da mina a céu aberto e postes e galerias para a mina subterrânea. Decapagem e remoção de capeamento. Então, se eu quero acessar o meu minério na superfície, eu só tenho que tirar o capeamento. Se eu quero acessar meu minério na profundidade, em mina subterrânea, eu tenho que abrir poço. Se eu abrir poço, eu tenho que abrir galeria. E eu tenho que fazer o recrutamento e treinamento do pessoal para que eu possa operar de fato. Certo? A proteção ambiental é uma atividade ligada à vida da mina em todas as etapas e também após a sua exaustão. Então, enquanto a mina está sendo aberta, enquanto a mina está em atividade, e enquanto após a mina ter acabado, eu vou ter que ter controle ambiental. A mina, mesmo depois que ela é exaurida, eu tenho que ter monitoramento ali de tempos em tempos para ver como está a situação das barragens, da estabilidade dos taludes na região, como é que estão o comportamento dos animais à medida que eles vão retornando para as áreas que foram degradadas. Considerando que dentre todas as fases da mina, a que mais agride o meio ambiente é a lavra, o desenvolvimento é feito de maneira a assegurar uma lavra ambientalmente aceita. Então, normalmente, eu não vou desmatar áreas além do necessário. Eu não vou tentar rebaixar o lençol freático além do necessário, porque isso tudo vai prejudicar demais o meio ambiente e em contrapartida, quanto mais prejudicado for o meio ambiente, mais olha as restrições ambientais que os órgãos vão fazer com aquela mineradora ali em questão. Exemplos são preparação de base para barragem, de rejeito, depósito estéreo, tudo isso aqui tem que ser levado em consideração na hora de você começar a fazer o desenvolvimento dessas partes da mineração em si. Implementação de custos. Oi?
Falou alguma coisa? Ou foi só uma tosse mesmo? Então, ó, desenvolvimento, implementação e custos. Uma vez garantidos os recursos financeiros, a essência do desenvolvimento é rapidez, pois começam a aparecer uma série de despesas. Todos os esforços devem ser feitos para que a mina entre em produção o mais rápido possível. Quando você começa a operar, começa a aparecer todo tipo de despesa. Despesa com profissional sendo contratado, despesa com profissional dando problema, despesa com documentação, despesa com órgãos fiscalizadores, despesa com imprevistos, de cronograma, despesas com equipamentos, tudo isso ali vai se acumulando e existe um prazo para fazer pagamento ou para determinados tipos de pagamentos de determinados equipamentos ou de serviços. Então, a empresa tem que ganhar dinheiro o mais rápido possível. Então, na fase de construção, uma decisão é crítica e precede todas as outras, a seleção do local das instalações. Eu tenho que já começar a fazer as instalações para já começar a lavrar o mais rápido possível, para que eu consiga ganhar dinheiro finalmente, e não fique só gastando ali no início. E eu consigo recuperar meu investimento, que normalmente é muito alto. 3 grupos de fatores requerem consideração se decidir o local das instalações. Então, antes de eu instalar minha usina, meus escritórios e tudo mais, minhas oficinas mecânicas, eu tenho que levar em consideração a parte econômica, o terreno e a parte ambiental também. A parte econômica, acessos externos, direito sobre a superfície, condições de trabalho e moradia, suprimento de energia, direito sobre o uso da água, meio de transporte, questões governamentais, contrato de construção, royalties, impostos, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de eu instalar minha usina. Acesso externo, tem que estar, minhas estruturas, né, de superfície, tem que ter acesso externo, tem que ter acesso ao local fora da mina. Direito sobre a superfície, quem que é dono de quem, do que aqui nessa região? Essa área aqui, ela é do governo? Ela é de algum fazendeiro? Se for, eu vou ter que fazer aquisição de alguma forma dessa área para trabalhar. Ou eu vou ter que contornar essa área para que se eu não conseguir adquirir ela. Condições de trabalho e moradia também têm que ser adaptadas. Já que se eu tiver alojamento, eu vou ter que criar um local habitável para os meus funcionários. Suprimento de energia, né? A energia tem que chegar lá. Direito sobre o uso da água. Quem que pode usar essa água aqui e qual que é a quantidade que cada um pode usar? Isso aqui é muito regulado. Isso aqui, a Agência Nacional de Águas, ela controla, assim, em nível muito rígido. A mina, ela tem um nível máximo, uma quantidade máxima de água que ela pode consumir em determinada faixa de tempo. E isso é muito bem registrado, muito bem controlado por causa disso. Meio de transporte, restrições governamentais, contrato de construção, royalties, impostos. Royalties, gente, é uma quantidade de dinheiro que você ganha como bônus, normalmente por algum outro tipo de serviço. Ó. Dando exemplo, assim, de forma mais fácil de entender. Os músicos, eles ganham royalties para cada pessoa que ouve aquela música dele, ou para cada pessoa que utiliza aquela música de forma comercial. Então, quando você constrói você elabora uma música e você não tem os direitos daquela música, você mesmo depois de parar de cantar, você ainda continua ganhando dinheiro. Sem fazer nada. Você ganha os royalties daquela música que você fabricou. Então, esses valores são muito presentes na mineração, porque a mineração, para ela operar na área, ela tem que pagar impostos e algumas taxas adicionais para o governo. Então, aqui na região aqui, a CBMM, por exemplo, tem que lavrar a mina dela e a metade da mina que a gente fala que é da CBMM é do governo. Então, ela tem que lavrar a parte dela e a parte do governo, e ainda assim ela tem que pagar imposto para o governo também. Então, e mesmo assim ela ganha muito dinheiro. Só para vocês terem ideia, tanto que mineração movimenta dinheiro. Mesmo com esse tanto de gasto, ela ainda sai muito no lucro por causa disso. Então, essas taxas que a mineradora tem que pagar para operar, para usar determinado tipo de serviço, a gente chama de royalties. O terreno tem que ter espaço para você instalar suas estruturas. A topografia tem que ser possível de ser construída, né? Você não vai construir num talude, num local muito inclinado. O clima tem que ser propício para a construção. Se for muito seco ou muito úmido, que é muito frio também, tem mineração na neve, né? Você tem que construir num local que não vai ser tão prejudicado pela neve. Drenagem e vulnerabilidade das desastres naturais. Tem que construir essas estruturas em locais que não vão ser tão sujeitos assim a serem destruídos por desastre natural. Local longe, então, de cursos de rio muito importantes, que tem risco de inundação e tudo mais. E condições ambientais. Ar, água, fornecimento tanto de ar quanto de água para a operação.
solo e poluição pelos rejeitos, eu tenho que tenho que posicionar minhas barragens, meus depósitos, de forma que eu não vou poluir o meu ambiente, vou evitar o máximo que seja poluído. Recuperação de área, se eu consigo ou não reabilitar aquela área para o que ela era antes. Subsidência, que é o risco de desabamento. Ruído, proximidade ou não das cidades, né, pode gerar ruído demais e pode até acabar interditando seu empreendimento, dependendo do nível de ruído que você estiver gerando. E consequência de detonação, como voo de estilhaço, produção de gases tóxicos que podem afetar as áreas próximas. E também alguns tipos de benefícios e comunicação social também tem que ser levado em consideração na hora que você vai fazer a implementação da sua mina. E, por hoje, vou parar por aqui. Na próxima aula, então, eu continuo o resto desses slides aqui e eu entro na parte de método de lavra, que é a parte mais importante que nós temos aqui dessa disciplina. Certo? Alguma dúvida que vocês têm aí? Podem perguntar à vontade. Ou também mandar no WhatsApp também, depois se tiverem dúvida. Vocês têm meu número, né? Imagino. Que eles tenham passado para vocês. Mas, no geral, é isso mesmo. Se ninguém tiver nenhuma dúvida. Então, turma, vou considerar que é isso. Então, boa noite para vocês. E até a próxima aula que nós vamos ter, que imagino que seja qualquer dia mesmo. Estou na dúvida aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. 24/3 vai ser nossa próxima aula. Certo? Então, até a próxima. Boa noite para vocês. E Boa noite, à disposição. professor. Boa noite. Boa noite, professor Felipe. Boa noite, professor.